E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Eu sou o professor de História, William Batistotti, e a gente vai estar trabalhando agora, nesse terceiro bimestre, sobre o populismo e as ditaduras na América Latina, tudo bem? Aí vocês vão abrir aqui na página 3. Eu deixei para vocês fazerem essas atividades aqui do Organiza as Ideias, para a gente lembrar alguns pontos que vão ter antes dessas ditaduras, né? Pontos importantes como a Segunda Guerra Mundial, a gente assimilar tudo isso, e também o contexto que vivia durante essas ditaduras, né? Que era a Guerra Fria, tá? Só para assimilar algumas ideias que vocês têm para a gente entender esse conteúdo, certo? Aí na página 4 ele vai trazer esses quatro figuras importantes aí, que vai ser o Lázaro Cárdenas no México, Getúlio Vargas no Brasil e o Perón e a Evita na Argentina, né? O Perón era o líder e a Evita era a primeira dama da Argentina. E todos eles vão ter em comum um governo populista, gente. O que é um governo populista? Eles vão ter como ideal, né, defender o povo, né? Populista, um governo voltado para o povo. Mas a gente vai estudar um pouco para frente, a gente vai observar que eles se diziam ser governos voltados ao povo, mas ao mesmo tempo eles cuidavam do povo, né? Basicamente como a Roma fazia, né? Na política do pão e circo, eles alimentavam a população, eles davam entretenimento, mas eles davam só o básico para a população. E eles se enriqueciam a elite, porque é a elite que mantinha esses governos no poder, né? Então ele acertava as duas principais camadas da sociedade. Primeira camada seria o povo, né, para não fazer revoltas, o povo para manter o povo alienado, e lá em cima atender a elite, né, para a elite também não manipular o povo. Então o populista ele vai unir os dois principais pontos da sociedade e assim vão conseguir manter um governo por muito tempo, né? No caso, ditaduras por muito tempo. Então eles vão dar a migalha pro povo, mas eles vão dar o resto do pão inteiro para a elite, certo? Então essa é a divisão da sociedade no governo populista. Aí na página 5 a gente vai falar um pouquinho sobre o populismo no México, né? Na forma do Lázaro Cárdenas. Vai assumir o poder em 1934, né? Mantendo-se na presidência até 1940. Vai fazer diversas medidas ali para a população mais pobre, né? Entre elas reforma agrária, né? Distribuição de terras para a população. E aqui que a gente vai observar, né, nesse primeiro governo populista, que o governo populista, hoje em dia se fala muito nisso, né? O governo de esquerda, o governo de direita. O governo populista, ele vai atender várias características. Por exemplo, ele vai ter a reforma agrária, que vai ser uma reforma de cunho socialista, certo? Socializar a terra. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter leis trabalhistas. E leis trabalhistas foram criadas por Benito Mussolini, né? O líder da Itália fascista, o fundador do fascismo, né? Um dos fundadores do fascismo. Então, a gente vai observar que o governo populista ele pega várias características populistas, não importa ela seja de esquerda ou de direita, né? Entre outros pontos que ele vai trazer nessa propaganda trabalhista, o direito de trabalho de 8 horas diárias, o salário mínimo, descanso semanal remunerado, é, a idade mínima para entrar no trabalho que é insalubre de 16 anos e o direito à sindicalização. Bom, outra característica que vocês podem colocar em qualquer governo populista, ele vai trazer aqui no Cardenas, mas qualquer governo populista é a intervenção do Estado na economia, né? Nesse caso do México, vai ser a nacionalização das indústrias petrolíferas. Lembra, o México naquela época, né? Até hoje, mas naquela época principalmente, era um grande produtor de petróleo. Só que a gente vai observar uma grande diferença do Cardenas com o Perón que eu vou falar nas próximas páginas, que o Cardenas ele vai permitir com que o capital estrangeiro entre dentro do México. Essa vai ser a grande sacada, e por isso que o México não vai ir tão mal quanto a Argentina vai ir mal. Porque ao mesmo tempo que ele botou o Estado, a gente sabe que o Estado ele administra a empresas de uma forma mais fraca do que a administração privada, porque a administração privada está visando o lucro acima de tudo, e a administração pública ela está colocando como principal o cuidado da população, né, da forma do trabalhador, do consumidor. Então, a empresa privada vai ter uma vantagem em cima da administração pública. Só que o Lázaro Cárdenas vai conseguir passar, de certa forma, por cima disso, porque ele permitiu que o capital estrangeiro entrasse dentro das empresas estatais dele.
né, petrolíferas. E por isso ele vai permitir com que o investimento, pelo menos a parte capitalista, né, a parte privada, do investimento adentre dentro dessas indústrias, né, de capital público, né, administração pública, mas com capital privado. E assim vai permitir com que as indústrias funcionem bem, e assim o México cresça economicamente. Aí no finalzinho ele vai colocar sobre o populismo na Argentina, né, que vai entrar o Perón em 45, né, como o cargo de ministro do Trabalho, ministro da Guerra e vice-presidente. E assim em 45 ele vai ser preso, né, mas a população vai criar uma, uma manifestação contra a prisão dele e ele vai acabar sendo liberto no mesmo ano. Aí, como presidente, ele vai conseguir dar início a essas políticas populistas, né? Como primeiro ponto, a gente precisa colocar a reforma agrária e o investimento na indústria. Gente, mas vamos lembrar, a indústria aí que eles vão criar não é uma indústria multinacional, porque o Perón, ao contrário do Cardenas do México, ele vai ter um cunho com que o capitalismo no país ele seja um capitalismo nacional. Ele não gosta muito do capitalismo internacionalista, né? Ele não vai permitir, por exemplo, com que esses grandes empresários façam grandes investimentos, dominem a economia argentina. Ele vai querer que a economia argentina seja inteira regida pelo Estado. E aí ele vai começar a onda de nacionalização, que ele vai nacionalizar o transporte, a energia elétrica, comunicações, instituições financeiras. Então, o Estado na Argentina vai tomar conta praticamente de todo o setor econômico. E aí vai começar os problemas econômicos, né? Porque praticamente tudo ficou regido pelo Estado, né? E quando começar esses problemas econômicos, a população vai começar a questionar o governo dele, ele vai instituir uma campanha de repressão à população, aos seus inimigos políticos, e, e vai acabar conseguindo se reeleger em 1951. E aí esses diversos problemas vão se agravando, agravando, até que ele vai ser deposto do seu cargo em 1955, antes de conseguir terminar esse mandato. Aí no finalzinho ele vai trazer a importância de Eva Peron, né? Porque ela tinha um cunho distributivista no governo dele. Ela vai pegar parte do dinheiro do Estado e vai criar campanhas distribuindo alimentos, roupas. Vai ser uma importante figura no governo Perón, como uma grande existencialista, né, que vai ajudar a população faminta, certo? Na página 7 a gente vai fazer essas atividades aqui, vai ajudar a assimilar bastante ali o que aconteceu no México, o que aconteceu na Argentina. São dois governos bem parecidos, mas eu já trouxe para vocês algumas diferenças entre eles. Aí na página 8 ele vai trazer as ditaduras na América Latina, né? Muito influenciadas pela Guerra Fria. A gente vai lembrar, a Guerra Fria é importantíssima para o estabelecimento dessas ditaduras, tá? Os Estados Unidos vai apoiar diversas ditaduras aqui na América Latina para poder se livrar do socialismo aqui na América Latina, porque naquela época eles tinham uma política que acreditava que bastava um país da região se tornar socialista, que todos os outros países vão se tornar socialistas também. Por isso que eles vão intervir pesadamente ajudando essas ditaduras. Inclusive, assim, ajudando também a ditadura na Argentina, né, igual no final da página 8 ali, que vai falar que depois do governo Perón vai se instalar essa ditadura e o governo americano vai apoiar. Aí, na página 9 vai ter essa pesquisa para vocês fazerem ali, só para entenderem um pouquinho sobre essas manifestações das mães na Praça de Maio, tá? E aí no final da página 9 a gente vai entender um pouquinho sobre a ditadura do Chile. A ditadura do Chile, ela é uma exceção dos governos populistas da época. Por quê? O governo que tinha ganhado naquela época, em 1970, era do governo de Salvador Allende, um declarado socialista, né? De cunho pesado socialista. Ele queria reformar toda a sociedade num governo socialista. E os militares, apoiados pelos Estados Unidos, vão fazer uma intervenção e vão matar o presidente Salvador Allende, que foi eleito democraticamente, e vão tomar conta, vão assumir o governo nesse momento. Assim que eles assumirem o governo, eles vão colocar Augusto Pinochet como ditador do Chile. Embora Augusto Pinochet era um ditador, ele foi o único ditador da América Latina que vai trazer um governo de livre mercado, né? Isso vai fazer com que o Chile, que era um dos países mais pobres na América Latina, né? Perdia para o Brasil, perdia para a Argentina, perdia para a Venezuela, perdia
se eu não me engano, também pro Peru, se eu não me engano. Não estava nem entre os 4 maiores países da América Latina. E ele vai conseguir transformar esse país pobre em hoje, né, uma das maiores economias da América Latina. Tem o maior IDH da América Latina, né? Ganha do Argentina e ganha do Brasil também. Então a gente pode observar que essa foi uma ditadura diferente, em que ela trouxe um cara autoritário para o poder, mas ele vai fazer um governo, um modelo econômico diferente dos populistas na época, e vai trazer diversos investimentos dos Estados Unidos e de outros países da Europa, e vai fazer com que essa economia se torne uma das maiores da América Latina, certo? Aí na página 10 ele vai falar sobre o final do governo Pinochet, né, que vai se estender até 1988, né? E embora ele vai sair do poder, ele vai se colocar como uma posição de como se fosse um senador vitalício no Chile, né? Sempre, mesmo saindo do poder, ele ainda teria um cargo político vitalício no governo chileno e somente em 2006 que ele vai se livrar desse cargo político porque ele vai morrer em 2006. Aí ele vai trazer um pouquinho sobre a ditadura no Uruguai, na Bolívia e no Paraguai, né? Vai falar sobre os problemas econômicos que vivia no Uruguai, né? Até Tupamaro, o qual essa guerrilha urbana que vai se instaurar contra o governo, né? Trazendo um problema social muito grande para o Uruguai. Aí o Juan Maria Bobaderi vai realizar um golpe de Estado em 73, fechando o Congresso e o Senado, e assim iniciando um governo de cunho antissocialista. Aí na página 11 também ele vai trazer sobre a ditadura militar, né, na Bolívia, de 64 a 82, sobre o governo de Hugo Banzer, tá? E o Paraguai, que também vai estar para um regime militar de 54 até 89. Todos esses a gente pode ter como característica a influência da Guerra Fria, né, por essa questão de estar combatendo o capitalismo, o socialismo, certo? E aí fica para vocês fazerem também essa atividade da página 11 para entender um pouquinho sobre, de novo, aquele movimento das mães da Praça de Maio, na Argentina, né? E também outros movimentos de ditadura, toda essa relação entre esses movimentos que estavam acontecendo na América Latina. Aí na página 12 vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Cubana, né? A importância dos Estados Unidos e da doutrina Monroe, né? Que essa doutrina vai trazer com que os Estados Unidos deveria intervir nesses países da América Latina contra as metrópoles europeias, né? Então todo isso vai acontecer nesse âmbito dessa intervenção americana e ainda vai ser culminado pelo governo de Fulgêncio Batista, que vai ser considerado um fantoche dos Estados Unidos em Cuba, né? E Cuba vai estar praticamente como se fosse um fantoche do governo americano. Aí Fidel Castro vai organizar a derrubada do governo do Fulgêncio Batista em 26 de julho de 54, com o objetivo de colocar um regime socialista em Cuba. Embora esse primeiro momento, esse golpe não vai dar certo, né? Eles vão ser colocados em exílio, né, no México. Aí somente em 1959 que eles vão conseguir tomar o poder de verdade, né? E os Estados Unidos vão organizar um movimento de contra-guerrilha, que assim que eles tomarem o poder ali em Cuba, né, eles vão atualizar essa doutrina de contra-guerrilha para poder instaurar uma invasão mesmo, né? Eles vão pegar pessoas de Cuba que estavam nos Estados Unidos ali, vão fazer todo um trabalho ideológico nelas e armar elas, para elas fazerem uma invasão na Baía dos Porcos em Cuba e tomar o governo cubano, né, com a forma de guerrilha lá. Todos eles foram treinados pela CIA, só que isso vai ser um grande fracasso, essa operação vai fracassar, eles vão ser presos pelo governo cubano, né? E aí, com esse fracasso, né, a Cuba vai cada vez estreitando seus laços com a União Soviética, né, ambos socialistas, e em 1962 vai começar a crise dos mísseis de Cuba, né? No caso, a União Soviética vai colocar esses mísseis em Cuba para poder ameaçar os Estados Unidos, uma retaliação porque os Estados Unidos colocou mísseis na Turquia para botar medo nos soviéticos, então vai se instalar toda uma crise política ali em volta de Cuba. Muito importante essa Revolução Cubana para a gente entender até mesmo a Guerra Fria, certo? E aí na página 13 vocês vão realizar todas as atividades aqui para a gente fechar esse conteúdo e assimilar tudo isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo pelo Positivo On, que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom, pessoal? Obrigado.